Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ana Intimistas e hoje esse vídeo é o que? É o vídeo da retratação. Você se pergunta, retratação pelo quê, Ana Maria? Pelo o fato de eu estar dizendo que esta mocinha aqui é a mãe dos Bridgertons. Não me pergunte por quê. Não sei de onde eu tirei isso, eu ouvi em algum lugar e eu assumi, como eu não conhecia a história, né, dos Bridgertons, e agora que eu tô ficando aí expert nessa série da Julia Quinn, eu vim aqui me retratar e explicar que esta mocinha aqui não é a mãe dos Bridgertons. Esse livro não é o livro da mãe dos Bridgertons. E eu tô dizendo isso mais pra mim mesma por quê? Porque a minha história com a série Os Bridgertons é mais ou menos assim. Eu li o Duque há alguns anos e naquela altura eu estava lendo bastante os livros da Jane Austen. Então você já há de pensar que eu não sou aquele tipo de pessoa que gosta de literatura erótica. Eu gosto muito da escrita da Jane porque tem toda aquela sedução, mas não tem e tal. Não gosto de nada muito explícito. E acontece que quando eu li o Duque, logo quando saiu esse livro, tava um maior burburinho no período, eu me assustei um pouco, confesso. A Ana, daquela época, ficou um pouco assustada com tantas cenas que pra mim aquilo ali já era erotismo puro. Sim, eu sei, queridos, eu sei. Mas eu deixei de lado a série, porque eu sabia que eram 9 livros e ainda estava sendo lançado alguns livros, e deixei para que mais na frente eu fosse ler, mas sem muita vontade, confesso para você. Porém, e isso foi passando, né, passados anos, e aí o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu ouvi em algum lado que esse livro falava sobre a família Bridgerton, né, e assumi que essa era a mãe Bridgerton. Nessa altura, eu já tinha esquecido que o nome da mãe dos Bridgerton era Violet. Aí, o que acontece? Temos outro porém aqui em Portugal. As capas são totalmente, os títulos são outros, não é? No Brasil, esse livro tá com uma dama imperfeita, se eu não... Uma dama quase imperfeita. Não, uma dama fora dos padrões. E aqui está com uma indomável Miss Bridgerton. O que aconteceu? Deu vontade de eu ler esse livro, porque eu pensei, bom, vamos voltar a ler os Bridgertons, né? Isso já foi ano passado ou ano retrasado, não me lembro bem. E aí eu digo, vamos voltar a ler os Bridgertons. E eu amei a leitura desse livro. Eu li muito rápido e eu tinha esquecido como era. Determinadas leituras ficam fixas na minha mente e demora, dependendo do meu envolvimento com a leitura, demora um pouco para eu esquecer o que houve lá. E do que para mim foi muito impressionante, foi muito forte. E eu ainda estava na minha mente muito fresca. Então, quando eu comecei a ler esse livro, não me veio o questionamento sobre a mãe, o nome da Violet, né, em Os Bridgertons. Porém, eu me envolvi muito com a história. Nem olhei que aqui bem tem o nome série Hawkesby, não sei, eu nunca consigo pronunciar direito. E esse é o volume 1. Vamos lá, as coisas que eu não sabia. Que este livro era o primeiro de uma série. E essa Bridgerton aqui, que está aqui, é a Billy, e que a Billy é irmã do Edmund, que na época desse livro é o quê? Ele tinha creio eu, uns 3 anos de idade, mais ou menos. Tanto que esse vídeo é pra também me retratar, porque teve uma pessoa que deixou um comentário, né, que ficou na dúvida, porque eu comento isso nos 2 vídeos. Aliás, eu vou deixar aqui playlist dos vídeos que eu tô fazendo sobre essa série. Quem tá me acompanhando nas leituras dessa série sabe que eu não tava lendo em ordem cronológica certinha, mas agora eu vou entrar no tranco, entendeu? Eu tô lendo direitinho. E daqui a pouco vai sair o vídeo do Anthony, né? Que eu terminei também essa semana, mas isso é para um outro vídeo. Então, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva para quando esse vídeo sair, você ser avisado primeiro. Eu falei nesse vídeo do Colin, que o último livro que eu li deles, que eu fiz vídeo, né? O último que eu li foi o do Anthony, foi o do Colin, e por acaso é um vídeo que bastante, se você tá assistindo esse vídeo é porque você também veio através dele, bastante gente nova chegou aqui no canal por conta desse vídeo. Lá eu comento, né, muito rapidamente sobre isso e falo desse meu erro. Então, esse é o vídeo da retratação, se você veio através desse vídeo para este canal, ok? Esclarecimento feitos, vamos ao que é a história desse livro. A gente tem aqui a Billy, a primeira, porque essa família é grande, entendeu? É uma família grande. Então aqui essa história se passa antes das histórias dos Bridgertons, eu sei, já ficou claro. O que acontece? Nós temos aqui Billy Bridgerton, que é uma moça que é a mais velha dos irmãos, então ela cuida da fazenda, ela cuida de todas as finanças, ajuda o pai, né, em ordenar as finanças da casa. Isso pra mim já é uma coisa diferente, né?
né, nesse período. E é uma menina que sempre foi criada livre, solta, brincando tanto com seus irmãos como os irmãos Hawksby, que são seus vizinhos mais próximos. Tem o mais velho, o George, que nunca estava no meio das brincadeiras. Por ser irmão mais velho, ele se sentia que tinha muito mais uma responsabilidade. Portanto, a ligação da Billy é diferente para aquela época, ficava só com os irmãos mais novos, né? Os irmãos mais novos do George. E o George já tinha aquela primeira, são aquelas chamadas primeiras impressões, né? Tanto o George tinha essas primeiras impressões dela, como ela tinha teve também as suas primeiras impressões dele. A partir daí, os anos vão passando, Billy continua seguindo a vida dela, sabe que vai ter em algum momento, vai ter que casar. Era natural que todo mundo, tanto a família dos Bridgertons e a família Hawksby, quisessem, por conta da amizade, que ela casasse com algum desses meninos, os mais novos. E ela também já estava com aquilo na cabeça. Uma coisa que ela também tinha na cabeça era que nenhum dessas opções seria George, porque ela tinha uma antipatia, os dois nutriam essa antipatia um pelo outro, né? Acontece que a nossa história, de fato, vai acontecer, né? Esse encontro deles dois vai acontecer por conta de um acidente do quê? Felino. Porque os nossos amigos felinos fazem isso com a gente. Nos colocam em situações constrangedoras. Digo eu, que esse bichinho aqui tá todo rasgadinho, porque nós temos uma outra apresentadora que de vez em quando aparece aqui, não é mesmo? A história começa com isso, né? Com a Billy tentando salvar esse gato que subiu no telhado, e os diálogos são engraçadíssimos. Nisso, ela meio que fica presa, resumindo tudo, ela fica presa no telhado, machuca o tornozelo, não consegue sair do telhado. E eis que, por uma ação divina, quem passa por ali é quem? Nada menos do que o seu desafeto, não é mesmo? E aí, tirando muita brincadeira ali, né, pela ironia da situação, ele decide subir para ajudá-la, né? Só que fica preso também. E a única pessoa que pode ajudar eles dois nessa situação é o irmão mais novo, que eu acho essa cena hilária, e eles ficam esperando esse irmão mais novo chegar. A partir daí, os dois começam a se conhecer um pouco mais, mas não é aquela aproximação, meus queridos. Não. A antipatia realmente é muito latente ali, é muito forte ali. Depois que eles saem dessa situação, os irmãos Hawksby, eles decidem visitá-lo, né? E a partir daí eu não conto mais nada, porque eu acho que como a história é muito clichê, não é? Como é as histórias da Júlia, eu vou mesmo fazer as minhas considerações sobre essa leitura. Esse livro saiu aqui pela editora Asa. Eu, assim, em relação às capas, né? Eu entendo o motivo das capas serem, assim, mais românticas que na Europa, mas eu ainda prefiro a capa brasileira, porque eu acho que diz mesmo o que é a história, né? Tem ali uns elementos que diz mesmo o que é que acontece dentro da história. Eu gosto muito disso. Mas eu também gosto muito dessa jogada que eles têm aqui com as edições europeias. Eu gosto bastante. É um pouco romântico, mas eu entendo. Sem contar que o cuidado que essa editora, a editora Asa, tem com esses livros é magnífico. Eu gosto bastante dos livros que eu tenho, né, aqui. Na verdade, os livros que eu ainda não comprei a série completa, né? A maioria das minhas leituras dos Bridgertons está sendo em e-book, porque eu achava que eu não ia me interessar tanto de ter as edições, mas eu pretendo ter toda a coleção dos Bridgertons aqui em casa também. Uma das coisas que eu acho mais interessante também pontuar, não na história, mas nas edições aqui de Portugal, os títulos são totalmente diferentes dos títulos brasileiros, né? Vocês já notaram isso. Eu acabei não falando os títulos do Colin, eu vou deixar escrito aqui na tela para vocês como é que eles chamam esse livro aqui. Em relação à história, não tem tanto o susto que eu tomei, esse puritanismo que eu tive, né, no primeiro livro do Duque eu não tive aqui em A Indomável Miss Bridgerton, uma dama fora dos padrões, como você preferir. É uma história muito engraçada, tem um humor. Eu entendo que no livro da Júlia existe, né, esse humor velado dentro dos diálogos, mas esse aqui eu vou dizer pra você. Eu vinha de metro pro curso, do curso pra casa lendo, e era assim, um mico atrás do outro, porque eu lia e ria muito com as tiradas. Os diálogos aqui estão, assim, muito fortes. E eu gostei como a construção foi feita do romance deles dois. Foi bem explicado. Eu acredito que de todos os livros até agora, porque eu já li com 4 livros dessa autora, foi o romance, arrisco a falar que foi um romance que mais teve uma construção bem sólida, sabe? Que foi mais verossímil pra mim. Eu pude realmente, eu não sei explicar
sabem isso que eu penso, porque é uma das coisas que eu tenho comigo enquanto leitora, é que a história tá credível, sabe? Às vezes, os autores, pela experiência que eu tenho, o autor ele me convence a ponto de eu ficar imersa dentro dessa história, de eu acreditar, de eu não duvidar de nada, de eu não ter um pensamento racional e sim imergir dentro dessa história. E sim, meus queridos, a Júlia com essa história, com esse livro, conseguiu me envolver de uma forma mais do que eu estava envolvida das outras. E o meu medo, o meu preconceito era, bom, ela já entregou tudo, o romance, aí agora vai ter o normal, né? As cenas sensuais muito fortes e tal. E eu tava mesmo com medo, na época que eu li esse livro, de essas cenas serem um impeditivo para não seguir lendo os outros livros da autora. Eu sei, é muito dramático até isso, né? Mas eu acredito que eu não sou a única pessoa que gosta de ler romance de época e não ter tanta sensualidade tão forte dentro dessa leitura. Bom, mas se eu for, me perdoe, isso não é uma ofensa, tá? Nem a autora, nem a escrita dela. Você consegue ler tranquilamente. Se isso te incomoda, no meu caso, quando me incomoda muito, eu passo páginas e leio o restante porque eu gosto do plot mesmo da história e de todo o enredo. E essas cenas, assim, pra mim não são tão necessárias. Mas eu entendo que tem um público-alvo para essas cenas e pronto, siga o baile, não é isso? Acontece que sim, hoje, depois de alguns meses, né, dessa leitura e depois de 2 livros seguidos dos Bridgertons ano passado, vou deixar aqui a playlist desses vídeos, e começado esse ano lendo Visconde que Me Amava e depois da série, eu tenho que te dizer que isso não me incomoda tanto. Até porque, verdade seja dita, até agora, desses livros que eu li, mais picantes, essa é a minha opinião, foi o Conde Enfeitiçado, aí no Brasil, o Duque e Eu também. Até agora, dessa lista que eu acabei de falar pra vocês, são os livros assim que você fica... Sério, você só falta ver o útero. Os outros são super tranquilinhos aqui que eu li, então, pelo menos essa é a minha experiência até agora com esses que eu li, né? Pretendo continuar. Se você ainda não leu os Bridgertons, se eu puder dar uma sugestão, antes de começar os Bridgertons, eu iniciaria por essa série Hogsmeade, que acontece antes dos Bridgertons, né? Até porque é falado, eu ainda não li os outros livros, mas pretendo ler, e eu vou dizer pra vocês, a capa do Brasil tá lindíssima. Eu ainda não conheço a capa portuguesa, eu não sei se tem pra venda aqui em Portugal. Se tiver, eu mostro aqui pra vocês também na tela, deixo na tela aqui pra vocês. Nossa, tô prometendo muita coisa nesse vídeo. A edição vai ser perfeita. Comece por esse. É um livro com a leitura leve, e se você gosta de humor, como eu também gosto bastante em literatura, você vai amar. E é uma leitura super tranquila e tira da ressaca, porque eu voltei pra Júlia por conta dessa leitura, porque justamente é isso. Eu achava que esse livro era o livro falando da mãe. Eu acho que eu confundi tudo e eu peço mil desculpas. Se você veio através do Colin e eu falei aquilo dali, eu vou até deixar um comentário fixado lá para não ter problema depois. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo mesmo para me retratar sobre esse erro. No final do mês vai subir o vídeo do Visconde que Me Amava e a gente tem muita coisa para conversar nesse vídeo. Então se inscreve nesse canal se você não é inscrito e não sai ainda. Eu vou deixar 2 sugestões de vídeo aqui para você assistir. Uma é minha e a outra é do patrão. A gente se vê nos próximos vídeos do canal.